O Confiança faz um jogo esperado por demais, jogar contra o Vasco. O primeiro jogo no Rio de Janeiro contra o Vasco no São Januário neste sábado. Eu estou com o Josafá Neto, companheiro de imprensa, narrador esportivo da PRP de Aracaju. Josafá, esse jogo do Confiança neste sábado. Olá, Genário, um salve especial para você, um abraço para todo mundo que acompanha essa transmissão especial do 93 Notícias. Exatamente, é um jogo, sem dúvidas, cercado de muita expectativa. O Confiança voltando a enfrentar o Vasco da Gama, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time sergipano que vai em busca da sua reabilitação na competição nacional, já que perdeu na terça-feira passada em casa. Foi a primeira derrota do Confiança jogando no Batistão na Série B 2021 do Campeonato Brasileiro. E, naturalmente, o Dragão entra em campo em busca da sua reabilitação, enfrentando logo de cara o Vasco da Gama. O Vasco é que ainda não decolou, de fato, na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 5 desfalques para o jogo de sábado, mas independente disso, Genário, independente dessa circunstância, é sem dúvidas uma parada duríssima para o Confiança, jogando fora de casa na colina histórica de São Januário, neste sábado, 4h30 da tarde, Dragão buscando aí a sua reabilitação para tentar se afastar da incômoda zona de rebaixamento, chamado Z4. Confiança está ali até numa posição cômoda na tabela, mas precisa pelo menos pontuar nesse jogo fora de casa contra o Vasco para ficar cada vez mais distante dessa zona incômoda da tabela de classificação, Genário. Você falou a respeito dos desfalques do Vasco, mas o Confiança tem 2 especificamente, o zagueiro Nery Barreiro e o Serginho. Quem faz mais falta ou os 2 fazem falta? Os 2 acabam fazendo muita falta, Genário, porque com a entrada do Nery Barreiro, o Serginho e também o outro zagueiro do Confiança que voltou agora, o Nirley, foi com essas 3 peças que o técnico Rodrigo Santana conseguiu ali ajustar os ponteiros e acertar principalmente o posicionamento da defesa do Confiança com a fixação, a afirmação desses 3 jogadores compondo o sistema defensivo, que tem ainda o goleiro Rafael Santos e os 2 laterais, o João Paulo pela esquerda e o Marcelinho pela direita. E só nesse jogo contra o Vasco, Confiança não terá 2 desses jogadores que compõem o sistema defensivo, o Nery Barreiro e justamente o Serginho, que são 2 dos jogadores mais experientes no elenco do Confiança nessa disputa da Série B. O que eu posso adiantar é que para a vaga do Serginho, o técnico Rodrigo Santana tem 2 opções. O Bruno Senna, que é um jogador de mais marcação, podendo jogar ali à frente da zaga, e tem o Gilberto, que é um jogador que tem uma característica de sair mais para o jogo. São as 2 primeiras opções do técnico do Confiança para a vaga do Serginho. Já para a vaga do Nirley, ou seja, quem vai formar a dupla de zaga para a vaga do Nery Barreiro, aliás, quem vai formar a dupla de zaga ao lado do Nirley? Eu acredito que a primeira opção é o Vitor Salinas, que é um jogador que começou a temporada como titular no Confiança nessa Série B e naturalmente se torna a primeira opção do treinador na ausência do Nirley ou, nesse caso, a ausência do Nery Barreiro, Genário. Esse jogo pode marcar a estreia de Hernani Brocador no Confiança. É isso ou ele não estreia ainda? Eu acredito que ele estreia. Eu acredito também que ele não começa de primeira. Acredito que o Rodrigo Santana não vai arriscar colocá-lo de primeira, até porque Genário é um jogador que vinha apenas treinando à parte lá no esporte, vinha de fato mantendo a forma física, mas a gente sabe que ritmo de jogo, os 90 minutos de bola rolando, é um pouco diferente. Ele viajou, foi relacionado, inclusive já foi regularizado no bid da CBF, fica à disposição do Rodrigo Santana, viajou com a delegação, está no Rio de Janeiro, mas eu acredito que ele mantém ainda o Alex Henrique como camisa 9 do Confiança nesse jogo contra o Vasco da Gama, porque é o 9 que vem atuando nesses últimos jogos do Confiança na Série B, mas que durante os 90 minutos, até mesmo ainda lá no finalzinho do primeiro tempo, na volta do intervalo, eu acredito que o Hernani Brocador fará sua estreia com a camisa do Confiança, até porque é uma contratação de peso. O próprio Confiança tem tratado o Hernani Brocador como a principal contratação dos últimos anos, não só do Confiança, como também do futebol sergipano. E é um jogador que chega, sem dúvidas, cercado de muita expectativa para resolver o problema de gols no Confiança, ou seja, colocar a bola para o fundo da rede e ser uma referência no Confiança para tentar dar uma arrancada nessa sequência da Série B. Ele chegou, repito, com contrato em definitivo, ele não chegou por empréstimo, o vínculo dele com o Sport Recife já foi encerrado,
e ele agora assinou com Confiança até a reta final desta Série B, e é sem dúvidas a aposta do Dragão a partir de agora para essa sequência da competição, Genário. O que você acredita, Josafá, que o Confiança consiga fazer nesse jogo contra o Vasco? Olha, conhecendo até certo modo pouco ainda a estratégia, o estilo de trabalho, a filosofia de jogo do técnico Rodrigo Santana, ele tem mostrado até agora no Confiança, foram 8 jogos, 8 rodadas na Série B com o Rodrigo à frente do time proletário, que ele não muda muito, Genário, o estilo de jogo, a estratégia, independente de estar jogando em casa, ou seja, no Batistão, ou atuando fora de casa, fora de seus domínios nesta Série B do Campeonato Brasileiro. A prova é disso, que o melhor jogo que o Confiança fez foi fora de casa, na minha ótica, contra o Operário. Conseguiu um pontinho, não conseguiu a vitória, mas taticamente, a disposição, a organização tática do Confiança no jogo contra o Operário, na 7ª rodada, foi a partida anterior contra o Coritiba, foi o jogo, a desempenho, o rendimento que mais me agradou até aqui do Confiança nesta Série B. E nessa ocasião, o Rodrigo Santana justamente manteve a mesma estratégia de jogo que tem adotado nas partidas em casa na disputa dessa competição nacional. Eu acredito que ele vai manter essa estratégia para enfrentar o Vasco nesse sábado, mesmo jogando fora de casa, mesmo enfrentando um dos eventuais candidatos ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, com essas duas mudanças forçadas na zaga. O Bruno Senna, o Gilberto, entrando na vaga do Serginho, e o Vitor Salinas aparecendo na vaga do Nery Barreiro. Eu acredito que o Rodrigo Santana não deve mexer em outras peças no Confiança. Eventualmente existe a possibilidade de uma mudança no ataque. O Luíde substituiu o Álvaro dos últimos jogos, mas acabou não rendendo o esperado. Então, além dessas duas mudanças forçadas, uma mudança que pode acontecer é lá no setor ofensivo, no setor de ataque, com a saída do Luíde, ou para a entrada do Álvaro, ou até para a volta do Ítalo, que reestreou no jogo passado contra o Coritiba, e existe também a expectativa de que o Ítalo possa sair no de primeira, formando ali o trio ofensivo, na verdade o quarteto ofensivo do Confiança, com o Ítalo entrando na vaga do Luíde e jogando ali no quarteto mágico, a gente pode dizer assim, ao lado do Neto Berola, do Alex Henrique e também do Daniel Penha. Genário. Obrigado, Josafá. Foi uma maravilha falar com você, viu? Maravilha. Eu quero dizer que a Peripê está à disposição, é parceira também do 93 Notícias nessas coberturas esportivas dos times sergipanos em qualquer competição, Genário. E é verdade que nos próximos jogos do Sergipe a gente vai fazer conexão com vocês. Um abraço. Um abraço, salve, salve e até a próxima, Genário.